Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 7 dos erros mais comuns no desenho e dar dicas de como evitá-los para você começar a evoluir no desenho. E eu tô chamando de erros, mas na verdade, gente, não acredito que realmente exista uma coisa 100% certa ou 100% errada no desenho. O que vale, na verdade, é a intenção, mas principalmente, né, para quem é iniciante, esses erros que eu vou mostrar para vocês realmente influenciam muito e vocês vão ver que evitando, né, fazer esses 7 erros que eu vou apontar para vocês, o desenho de vocês vai começar a evoluir e a deslanchar. Mas antes da gente começar o vídeo, aproveita, já deixa seu like aqui, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito e acione o sininho das notificações para não perder nada que eu posto por aqui. E aproveita para se inscrever também na Semana do Desenho, um super evento que vai rolar do dia 21 a 25 de março, com aulas todos os dias. E esse é um evento 100% online e gratuito, com muito conteúdo para vocês. Então não perca, porque eu preparei umas aulas super bacanas. O link para se inscrever vai estar aqui na descrição, então corre lá e se inscreve. Não separar o estudo do desenho finalizado. Bom, isso é uma coisa que a gente costuma muito fazer, assim, até para quem já tem mais experiência, de não separar o momento de estudo do momento de fazer o desenho finalizado, que é para algum trabalho ou até para postar nas redes sociais. E é muito importante a gente separar um momento do nosso dia, um momento da nossa semana, para de fato estudar sem se preocupar em fazer aquele desenho todo bonito e bem finalizado para a gente mostrar para alguém ou postar nas redes e tudo mais. Então é importante a gente separar esses dois momentos para quando a gente estiver estudando, a gente realmente se focar no aprendizado e não se a gente vai errar muitas vezes ou se o desenho vai ficar exatamente do jeito que a gente quer, porque na verdade errando, né, que a gente vai aprender esse processo e muitas vezes a gente acha ali que o desenho ele vai sempre aparecer pronto, quando na verdade existe todo um processo de estudo por trás que vai levar você até determinado resultado que você almeja. Então, separa ali aquele momentinho na semana, sei lá, 1, 2 vezes na semana, 1 hora por dia, para você fazer os seus estudos. Então, você pode escolher um tema e estudar, por exemplo, anatomia, perspectiva, enfim. E separa um outro momento da sua semana para você fazer aquele desenho que você vai realmente se orgulhar ali, que você vai fazer do começo ao fim, para postar nas suas redes ou para colocar no seu portfólio. E por falar em portfólio, alguém aqui já pensou em trabalhar com ilustração? Eu sempre recebo muitas perguntas de vocês, né, com dúvidas ali de que curso fazer para se tornar um ilustrador profissional, então eu vou aproveitar essa deixa aqui para apresentar para vocês o patrocinador desse vídeo, que é a EBAC. A EBAC, ela é uma escola que oferece cursos em diversas áreas, como por exemplo, design, game, moda e isso mesmo, ilustração. Os cursos da EBAC, eles têm uma duração bem menor do que os cursos universitários, por exemplo, que geralmente você leva de 4 a 5 anos para se formar, enquanto, né, esses cursos eles têm uma duração média ali de 1 ano, pelo que eu vi. E o mais legal é que esses cursos da EBAC, eles são realmente voltados, né, e focados no mercado de trabalho. Então, né, toda a grade ali de aulas é voltado justamente para você aprender a criar projetos de ilustração, né? No caso do curso profissionalizante de ilustração, você vai fazer ali projetos que você pode colocar depois no seu portfólio, para você já ter ali um portfólio para apresentar para os seus possíveis clientes. Eu dei uma olhadinha, né, na grade do curso profissionalizante de ilustração, eu achei a grade bem interessante. Então você aprende as principais técnicas ali de ilustração e depois ainda desenvolve projetos dentro da sua área de atuação. Então você vai desenvolver projetos de ilustração editorial, ilustração infantil, cartaz e muito mais. É realmente para você sentir na prática ali, né, o processo do trabalho mesmo de um ilustrador. E o melhor de tudo, né, é que os cursos da EBAC, eles são online, então você pode aprender de casa e no seu próprio tempo. Aqui na tela eu vou deixar para vocês o meu cupom de desconto, tá? Usando o meu cupom vocês ganham R$100 de desconto na inscrição do curso. E o site da EBAC tá com desconto, né, da Semana do Consumidor, com cursos
até 60% de desconto. E eu já dei uma olhadinha lá no curso de ilustração, ele tá com 50% de desconto. E usando o meu cupom, né, o desconto de R$100 é cumulativo. Então você ganha, além, né, dos 50%, mais R$100 de desconto na hora da inscrição. Então, se você achou a ideia legal, se alguma vez você já se perguntou, né, como seria trabalhar com ilustração, se realmente dá para trabalhar com ilustração, eu acho que essa é uma oportunidade bacana para você correr atrás ali, né, do seu sonho de trabalhar com desenho e ilustração. Começar o desenho sem saber se ele vai caber todo na folha. Gente, eu tenho certeza que isso já aconteceu com você pelo menos uma vez. Bom, pelo menos comigo acontecia muito quando eu comecei a desenhar. Eu ficava empolgada ali, começava a desenhar o meu personagem e quando ia ver, não tinha espaço para as pernas ou para alguma parte desse desenho. Então, isso é uma coisa muito comum ali, né? Principalmente para quando a gente está começando no desenho. E uma coisa que é legal a gente sempre pensar antes da gente começar, né, um desenho é planejar ele antes para que isso realmente não aconteça, né? Então, se a gente vai desenhar um personagem ali, a gente contar, né, o número de cabeças dele e ver se realmente ele vai caber inteiro na folha antes da gente já começar ali a fazer o desenho, já finalizar ele, e aí quando vai ver, né, ele não cabe inteiro na folha. Além, né, da gente fazer ali a contagem do número de cabeças no caso de um personagem, uma coisa que eu gosto de fazer é fazer uns rascunhos, né, uns esboços, assim, bem simples e bem de leve mesmo, só para ver onde que tá cada parte do corpo, por exemplo, que eu quero mostrar nesse desenho e ver se realmente ele vai caber inteiro ali antes da gente começar já a ir para a parte do desenho em si. E para quem já me acompanha aqui no canal, já deve ter me visto, né, nas minhas aulas, principalmente de desenho, que eu sempre começo, né, o desenho por essa parte dos esboços, para ajudar realmente a gente encaixar o desenho ali antes da gente começar, de fato, fazer o desenho. E isso vai ajudar muito vocês a evitar esse erro que realmente é muito comum e é muito frustrante a gente chegar lá no final e, poxa, eu vou ter que fazer o desenho de novo, porque não coube uma parte dele. Não usar linhas guia. Gente, as linhas guia elas são super importantes, não só para a gente evitar o primeiro erro lá, que é do desenho não caber inteiro na folha, mas também para a gente começar a acertar nas proporções do nosso desenho. Então, se você percebe, por exemplo, que o seu desenho está muito desproporcional, ou quando você vai desenhar, por exemplo, um rosto, o olho fica em alturas diferentes, ou tem alguma coisa que parece errada ou desproporcional, isso a gente consegue corrigir muito facilmente começando o nosso desenho usando as linhas guia. E eu já falei muito sobre isso também aqui no canal, que você não necessariamente precisa usar a linha guia se, por exemplo, você já desenha e você se dá muito bem começando o seu desenho sem linhas guias e não tem problema nenhum em desenhar já direto no papel sem as linhas, não tem problema nenhum, mas se você é iniciante, você tem dificuldade principalmente de acertar as proporções e de desenhar algumas partes, né, do rosto, do corpo, eu super recomendo que vocês usem as linhas guia. E se você tiver alguma dúvida em, eu não sei como usar ou como fazer as linhas guias, tem uma playlist inteira aqui no meu canal só de desenho para iniciantes com muitas dicas e aulas incríveis, totalmente gratuitas, para vocês aprenderem ali tanto a fazer rosto como desenhar partes do corpo e corpo inteiro também. Erro número 3. Contornar o desenho inteiro. Eu já falei um pouquinho sobre essa nossa tendência, né, principalmente de quando a gente é iniciante, de contornar todas as partes do desenho. Mas em alguns casos isso não é necessário. Na verdade, o que a gente pode fazer, né, e o que dá mais fluidez para o nosso desenho é a gente só dar a entender algumas partes do desenho. Então, um exemplo que eu gosto bastante de dar é da gente, por exemplo, contornar o olho inteiro. A gente não precisa contornar a parte de cima, né, e a parte de baixo do olho. A gente pode dar a entender, né, as pálpebras do nosso personagem ali, só desenhando, por exemplo, os cílios desse personagem, ao invés de fazer todo o contorno do olho. Porque se a gente contorna o olho inteiro, a gente tá dando a impressão nesse desenho
que esse personagem tá usando maquiagem, tipo um lápis preto em volta do olho, alguma coisa assim, e às vezes não é isso que a gente quer. A mesma coisa para quem contorna todos os dentes da boca, né, quando vai desenhar um personagem sorrindo com os dentes, né, à mostra. Então, isso é um erro muito comum e que deixa o sorriso do nosso desenho muito perturbador. Então, eu gosto de usar esses dois exemplos justamente para mostrar para vocês que a gente não precisa contornar o desenho inteiro, a gente pode ajudar só a entender algumas partes deles. E o que a gente decide contornar ou não, na verdade, vai definir o nosso estilo de desenho, porque cada desenhista e cada artista tem a sua forma ali, né, de contornar o desenho, as escolhas que ele faz do que ele vai contornar ou não contornar, também vão ajudar a definir o estilo dele. Achar que perspectiva é só para cenário. Gente, a gente pensa em perspectiva, né, já dá aquela taquicardia, porque realmente é uma parte muito difícil, né, e bem matemática, assim, do desenho, e muitas vezes, né, a gente acaba até ficando com medo de aprender perspectiva, mas eu vou falar para vocês que, apesar de inicialmente parecer um pouquinho complicado, eu super recomendo que vocês não deixem de estudar a perspectiva, porque afinal a perspectiva, ela está em todo lugar, né? Tudo, né, que a gente olha está em perspectiva. Então, mesmo quando a gente não vai desenhar um cenário, mas vai desenhar uma pessoa, um personagem, ou até mesmo um retrato, né, tudo está em perspectiva, inclusive esse corpo, essa cabeça, esse retrato. Então, é super importante a gente estudar a perspectiva para a gente começar a aplicar ela nos nossos desenhos no geral, e não só em cenários, tá? Fica a dica aqui para vocês, lembrando que a minha playlist de desenho para iniciantes tem algumas aulas sobre perspectiva para vocês, então corre lá para assistir. Preencher o desenho inteiro sem deixar áreas em branco. Eu sei que a nossa tendência é achar que áreas vazias no desenho são coisas ruins, mas na verdade, quando a gente sabe usar e equilibrar as áreas preenchidas e as áreas em branco do nosso desenho, a gente vai ter um desenho muito mais equilibrado do que se ele tivesse inteiro preenchido, de forma que você não consegue nem definir o que é mais importante, né? Quais que são os elementos mais importantes dessa imagem, e fica ali aquela poluição visual. Então é mais nesse sentido da gente saber, né, equilibrar as áreas que a gente vai preencher, mas também saber deixar as áreas de respiro, né, as áreas em branco. Então eu vou colocar aí para vocês alguns exemplos, né, que eu encontrei para ilustrar justamente isso. E como eu falei para vocês lá no começo do vídeo, né, não existe certo e errado, existe intenção. Então, em alguns casos, a gente vai usar essa poluição visual ao nosso favor, como, por exemplo, aquelas ilustrações de Onde Está o Wally, em que realmente, né, o excesso de informação ele é proposital justamente para dificultar na hora de você encontrar o Wally na imagem. Então, em alguns casos, sim, a gente vai usar esses erros, né, ao nosso favor. Fazer o desenho o mais rápido possível para postar nas redes sociais. Gente, eu sei que isso é uma coisa que acontece comigo e acontece com provavelmente muitos de vocês, da gente ficar na ansiedade de ter uma ideia muito legal e tentar fazer ali o mais rápido possível para postar nas redes sociais ou para mostrar para alguém e tudo mais. E isso, né, vai fazer a gente pular etapas que são muito importantes no nosso processo e que podem ali interferir no resultado e a gente não vai ter ali o melhor que a gente poderia fazer. E essa questão da ansiedade de postar, né, nas redes sociais é uma coisa assim que tem vários efeitos negativos na gente, né, que é, primeiro, né, a gente tá na ansiedade de ter um resultado ali, de postar nas redes e de ter esse retorno, né, das pessoas comentando e dando like, compartilhando, e muitas vezes a gente acaba até se frustrando quando não tem esse retorno que a gente esperava quando a gente, né, postou ali o nosso desenho. E outra coisa também que é muito prejudicial é a gente se comparar com os outros artistas. Então, muitas vezes, artistas têm perfis, né, que postam desenhos lindos e maravilhosos com muita frequência e a gente fica com essa ideia de que a produção é assim, sabe? Que a gente consegue produzir com tanta rapidez materiais com tanta qualidade. E pode ser que realmente esse artista consiga isso,
mas não é todo mundo, cada um tem o seu próprio tempo de produzir, então se comparar com essas pessoas é muito prejudicial, e a gente achar que não existe um trabalho por trás daquele desenho finalizado também é prejudicial. Porque, assim, a gente não tá vendo todo o processo por trás, né, dessa arte que esse artista postou. Então, muitas vezes, né, eu, por exemplo, passo dias, semanas e às vezes até meses, né, preparando o material para postar, e eu gosto de compartilhar, né, partes do meu processo com as pessoas, mas nem tudo eu compartilho, até porque tem coisa que eu prefiro guardar para mim e tudo mais. Mas é importante a gente entender que realmente existe um processo por trás, existe muito estudo, muita dedicação para a gente finalmente chegar ali naquele resultado, que vai ser o melhor resultado para a gente postar nas redes, enfim. Inúmeras coisas que a gente pode fazer depois com esse desenho. Mas sempre que você estiver ali começando aquela ansiedade de pai, não vejo a hora de finalizar logo para poder postar e mostrar para as pessoas, senta, respira fundo, vai tomar uma água, vai dar uma volta e aí depois volta e com calma finaliza o seu desenho. Agora me conta nos comentários quais esses 7 erros que eu apontei que são muito comuns para vocês, porque eu aposto que realmente acontece assim, e eu confesso para vocês que muitas vezes eu me pego cometendo algum desses erros, mas é importante a gente sempre parar para pensar e raciocinar sobre o que a gente está fazendo, né, e não deixar ali as nossas emoções dominarem. A não ser, claro, que essa seja a sua intenção. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que as minhas dicas tenham sido úteis e que vocês finalmente consigam evoluir no desenho. E eu vejo vocês na próxima. Tchau!